tava no altar, e eu cantando: Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. E aí eu caí morta em cima do altar da igreja. Meu Deus. Bati minha cabeça no bumbo da bateria, porque o altar era pequeno. Então bati minha cabeça no bumbo da bateria. Minha irmã tentando massagem cardíaca, e nada de eu voltar, sem sinais vitais algum. E aí correram comigo pro Rocha Faria. E aí lá me trouxeram com aqueles desfibrilador, com choque no peito. Mas não foi isso que me trouxe, foi a palavra de Deus. Glória a Deus. Porque a igreja ficou em oração enquanto eu estava indo até. Meu pai dirigiu uma igreja em Pingo d'Água. E aí até o Rocha Faria demorou uns 50, 45 minutos. Trânsito era 7h30 da noite. E aí tudo começou como uma mancha na minha cabeça. E aí o médico falou assim: olha, vai precisar descobrir que mancha é essa. Tem que ver que mancha é essa na cabeça dessa menina. Ela não tá bem. Voltei, fiquei internada, mas mal, porque tinha acabado de voltar pela medicina de uma morte súbita, porque a princípio eu era muito saudável. Eu fazia exercícios, eu sempre fui muito acelerada, sempre fui muito comunicativa, sempre gostei muito de estudar. Então não tinha nenhum problema visível que pudesse acarretar aquela questão, né? E aí, olha, descobre isso. E foi o que eu falei pra senhora no começo. Minha família era muito rica, mas no meio do vale a gente tinha perdido tudo. Tudo de dinheiro. Toda a garantia que tínhamos. Então a gente começou a depender do SUS. E de Deus. Mais de Deus do que do SUS. E aí, corre com a Raíla pro hospital, corre pra lá, corre pra cá, pra tentar fazer um exame de imagem de ressonância magnética contrastada para que conseguisse enxergar de fato que mancha era aquela. E a princípio aquela mancha era um angioma cavernoso. O que é um angioma cavernoso? É uma trombose no cérebro, quando uma artéria e uma veia ficam da grossura de um dedão do pé, sendo que ela devia ser da finura de um fio de cabelo. Meu Deus. E ela tava da grossura de um dedão do pé. E foi assim que o médico me explicou. E ele falou assim: ó, você vai começar a ter crises convulsivas. Porque isso é como se fosse uma bomba relógio na sua cabeça. Você vai ter que se policiar. Eu tinha 16 anos de idade. Ele falou assim: você vai ter que se policiar no seu emocional. Você não pode ficar muito feliz. Você não pode ficar muito triste. Porque sua mente comanda tudo do seu corpo. O seu sistema nervoso dita sobre tudo no seu corpo. Sim. Então, você vai aprender a controlar o seu psique, para que você não convulsione. E aí, eu olhando aquilo, pra mim a convulsão era uma coisa como epilética. Só que ele explicou pra mim: a sua convulsão não é uma convulsão epilética. Você corre risco de vida. Porque a convulsão que você dá ausência de oxigenação no seu cérebro. Com isso, toda vez que você der crise convulsiva, você vai ter que correr pro oxigênio. Corre pro hospital mais próximo pra ficar no balão de oxigênio. Aí você me diz: sem carro, sem dinheiro para as medicações mais caras, que um remédio meu era R$499. Meu Senhor. Que durava só 15 dias. E em todo esse processo, pastora, o meu remédio não faltou nenhuma vez. Glória eu não a Deus. fiquei sem tomar um remédio uma vez. Deus usava pessoas, aparecia. Minha caixa de remédio balançava assim: e vai acabar. Daqui a pouco, não acabava. Tomava, não acabava. Glória a Deus. A gente não pode limitar o poder do nosso Deus. Não podemos. Ele fez na minha frente. A minha família passava por um processo terrível financeiro. Um remédio de R$500 que estava me mantendo viva. Oh, Jesus. Eu balançava um dia, vai acabar. Balançava no outro, não vai acabar. Glória a Deus. Isso é Deus. Aleluia. Isso é Deus. Eu tomava 25.000 miligramas de remédio por dia. Começou com 11.000 miligramas de remédio. Depois, 25.000 miligramas de remédio. Porque nada, absolutamente nada, controlava as crises convulsivas, a ponto de eu começar a dar uma atrás da outra. Meu Deus. Começava a dar uma atrás da outra. Corre com a Raíla pro hospital. Alguém aparecia no portão na hora que eu convulsionava. Alguém que tinha carro. Depois meu pai pegou um Monza, que o meu tio vendeu pro meu pai. Aí como é que anda com um carro sem gasolina? O carro andava. Deus é Deus provedor. Ele é o grande eu sou. A gente não pode perder isso. Se Ele diz que Ele é o grande eu sou, tudo aquilo que eu preciso, Ele é. Ele há de prover. Ele há de prover aquilo que eu preciso. Quando Ele vê que minhas forças se esgotaram, quando Ele vê que o meu recurso da terra de fato se esgotou e eu não estou me tornando um filho mimado, pedindo tudo sem fazer a minha parte, Ele age. Ele age com força, com poder e extraordinário. E eu comecei a ver Deus em tudo, onde pessoas importantes começaram a se levantar para me ajudar a conseguir exames, conseguir vagas para mim em hospitais. Eu cheguei a ficar um ano inteiro internada. Voltava 2 dias para casa, volta para o hospital. Voltava 3 dias, ficava em casa, volta para o hospital. A ponto de eu receber
Aos 17 anos, comecei com 16, 17 anos para 18, eu recebi um laudo vegetativo. Que o meu corpo era vegetativo. Meu corpo, eu estava em estado vegetativo, só que não. Eu falava, andava, conversava, cantava. Oh, Deus. Na igreja, e o médico falou, cadê a menina desse laudo vegetativo? Eu falava, sou eu do laudo vegetativo. Eu tenho hoje 72 laudos que comprovam que eu fiquei vegetativa e demente. A demência foi tomando a minha mente e me deixando dislálica. Pela medicina, eu iria cada vez piorar e ficar demente. Por quê? A carga que a crise dava no cérebro matava, como se matasse neurônios, né? Sim. Então, era como se eu perdesse a minha capacidade intelectual a cada crise convulsiva. Então, eu comecei a ver Deus nisso. Porque eu não fiquei extremamente vegetativa. Eu não fiquei vegetativa. O médico olhava pra mim e falava, não é possível que essa menina desse laudo aqui, quanto tempo tem esse laudo? Tem 1 semana o laudo. Não é verdade. Mas o meu Deus pode todas as coisas. Ele mostrou pra mim, tá vendo o que a medicina tá dizendo ao seu respeito? Tá vendo o que eu tô te fazendo ser? Não tem como largar esse Deus. Não tem como olhar pra esse Deus e achar que ele é um Deus de pau e de pedra e que não faz e que não olha. A Bíblia fala que ele se preocupa com os lírios do campo. Não se preocuparia comigo? Não olharia pra mim? Ele é o meu pai. Ele supriu todas as minhas necessidades naquele momento. E foi chegando um determinado momento que, pra provar pra mim mesmo que ele era poderoso, eu fui começando a ficar meio demente. E eu falei pra Deus, como é que eu vou cantar? Como é que eu vou cantar? Não lembrava de uma canção, pastora. De uma canção. A minha mente dentro daquele hospital falava, Jesus, só me faça lembrar de uma música. Porque eu quero cantar. Eu quero cantar pra ti. Eu quero... Porque eu entendo que eu te alcanço quando eu canto. Aleluia. Porque esse é o meu chamado. Então, eu entendo que eu te alcanço quando eu canto. Então, eu falei pra Deus, eu preciso cantar. Eu quero te tocar. Não é você que pode mudar minha história. Não é o Senhor que pode me tirar disso aqui. Enquanto isso, o médico demente, eu andava 2 passos, caía. Eu comecei a ficar muito letárgica. Dislalia, eu falava, mas gaguejando, não conseguia formar um pensamento. Dislalia, dificuldade de fala. Eu comecei a desenvolver muita dislalia. E foi quando no NESA, no Pedro Ernesto, eu estava internada com muitos adolescentes, numa área só para adolescente. Nessa época eu tinha ficado sem andar. Cheguei a ficar 6 meses sem andar. Porque o cérebro comanda tudo. Então ele parou de mandar informações pras pernas. Então eu fiquei sem andar. E a enfermeira do dia me levou pra sacada do NESA, de cadeira de rodas. E aí eu falei, Deus, como é que eu não consigo mais te alcançar? Eu não lembro uma música. Eu fechei meu olho, comecei a chorar. E o NESA é muito interessante porque ele tem a sacada onde algumas internações, que era do NESA, sacada dos adolescentes, que era onde eu tava. Aí era o horário do almoço, era de tomar banho de sol. Aí eu, na cadeira de roda, e várias grades, assim, de outros leitos ao meu redor. E de alguma forma, uma força me tomou, e o meu coração se lembrou de uma música que até a Sara Beatriz regravou agora, que faz parte do meu testemunho. E eu comecei a cantar, cobre-me, com teu amor me envolve, ó Senhor. Toma-me, eu perto quero estar, e por esperar, novas forças eu terei, e me levantarei, como águia voarei, pelo poder desse amor, Senhor. Quando eu abri os meus olhos, eu falei, eu consegui cantar uma música, um coro de uma música. Quando eu abri os olhos, todo mundo na sacada, olhando e chorando, e eu falei, Senhor, que seja eu, Aleluia. que seja a minha vida, mas que seja pra glória do teu nome. E aí eu comecei a entender que era um propósito que Deus tinha na minha vida, que Deus não me olhava com um olhar de coitada, que Deus não falava pra mim, que coitadinha, não, Raíla, vambora, eu conto contigo, se levanta, é isso mesmo, você vai ser usada dessa forma. E aí eu falei, eu não quero recuar, do altar eu não vou sair. Então eu subia ao altar ministrando, descia convulsionando, cantava meia música, descia convulsionando, ficava meu pai de um lado com a mão estendida, minha mãe do outro, e minhas irmãs olhando com um olhar apreensivo, porque pra elas era como se pudessem me perder a qualquer momento devido à crise convulsiva, que sabia que era devido à ausência de oxigenação. Então, se chegar com a Raíla no hospital, se não chegar a tempo, é morte cerebral. Sim. Então vamos correr com a Raíla pro hospital, vamos correr. Toda vez aquela aflição subia, descia convulsionando, mas eu falei pra Deus, eu não vou recuar. Aleluia. Doente ou não, eu vou estar no altar. Eu falei pra Deus, não porque eu sou Mulher Maravilha, doeu muito, pastora.
Doeu demais. Ver meu corpo engordar, emagrecer, comecei a perder cabelo devido ao excesso de medicação. Eu quase perdi um braço por conta de uma medicação que eles colocaram e me deu flebite. Esse braço ficou grande.